Bom dia, trabalhadores, trabalhadoras. Bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre as 5 coisas que você precisa saber sobre o abono salarial do PIS/PASEP. Esses 5 assuntos que eu vou trazer aqui para vocês é muito importante que vocês fiquem sabendo como que funciona essas coisas. Então, nós vamos tratar desse assunto hoje aqui no nosso canal. Mas antes de ir para as respostas daquilo que você precisa saber, eu quero pedir para você inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para o canal. Também, se você continuar com alguma dúvida, deixe nos comentários e aí você vai poder comentar aí tudo aquilo que você pensa a respeito e nós vamos estar respondendo ou com vídeos aqui no canal ou através ali da interação no chat ali do próprio vídeo, beleza? Então vamos lá. Falado isso, então nós vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber sobre o abono salarial é como que existe esse direito. Esse é um direito que é garantido pela Constituição Federal. Então, claro que o PIS/PASEP já existia desde 1971. Foi criado lá em 1971, na época do regime militar ainda, que todo mundo questiona a questão do regime militar, mas 99% dos direitos trabalhistas foi garantido no tempo do regime militar. Então, essas coisas a gente tem que ser bem claro aqui e também trazer a informação para o trabalhador ficar sabendo de como que as coisas aconteceram. Em 1971 foi criado o abono salarial do PIS e também era cotas do PIS naquela época, que nós vamos falar em outro vídeo sobre esse assunto. Sobre as cotas do PIS nós vamos falar em outro assunto. Mas sobre o PIS, o abono salarial, então foi criado lá em 1971, conforme eu já falei, e logo em seguida foi criado o PASEP, porque PIS é uma coisa, PASEP é outra, nós já vamos falar isso mais para frente. Então, em 1988, teve a nova Constituição, foi feita a nova Constituição, como todos os brasileiros sabem, né? E na Constituição, aí foi garantido a permanência, né, e a existência do abono salarial. Naquela época, em 1988, a Constituição ela extinguiu em partes o direito das cotas do PIS. Então ela transformou as cotas do PIS, que também era um direito semelhante ao que existe hoje, mas passou a existir só o abono salarial. Por quê? O abono salarial é um direito que está lá no artigo 239 da Constituição Federal e isso passou a valer, então, como abono salarial do PIS e do PASEP. Beleza. Então, nós vamos agora para o segundo ponto que também é garantido pela Constituição. É o valor do benefício. Então, o segundo ponto é qual é o valor do benefício que o trabalhador tem para receber. Eu vou dividir em duas partes a questão do valor. Por quê? Porque existe aí, lá em 2015, teve um esquema aí, digamos assim. Eu digo assim que foi um prejuízo para o trabalhador quando se trata desse assunto. Mas eu vou explicar para você. Então, no segundo assunto que a gente vai trazer aqui é sobre o valor. Qual é o valor que o trabalhador tem para receber? É assim, o valor que a Constituição garantia até 2015 era de um salário mínimo para o trabalhador que trabalhasse no ano anterior até 30 dias. Ou seja, se o trabalhador trabalhasse 30 dias no ano anterior, no caso de 2022, já que nós estamos em 2023, então em 2022 o trabalhador teria que ter trabalhado pelo menos 30 dias com a carteira assinada para ter direito a um salário mínimo no ano seguinte, que é agora em 2023. Muito bem. E esse benefício era pago a partir de julho e ia até junho do ano seguinte, que seria em 2024. Muito bem. Só que agora nós vamos para a segunda parte. Então ficou por muitos e muitos anos, desde 88, desde a promulgação da Constituição,
Até o governo Dilma, em 2015, a Dilma alterou essa lei através de uma lei complementar. E nessa lei complementar diz o seguinte: você não tem mais direito a um salário mínimo. Você tem direito, se você trabalhou 30 dias, você tem direito a 1/12. Ou seja, divide por 12 o salário mínimo. Vamos dizer que o salário mínimo seja 1.200. Então você divide o salário mínimo por 12, vai dar R$ 100 por mês. Então se você trabalhou 30 dias só, você vai receber só R$ 100. Sendo que antes da lei da Dilma, você recebia um salário mínimo. Então, de um salário mínimo, caiu para um salário mínimo, vamos dizer que fosse 1.200, caiu para R$ 100. Então, o trabalhador teve um prejuízo aí de R$ 1.100 só nessa canetada da Dilma. Então, as coisas têm que ser trazidas bem claras aqui. Quem é que prejudicou os trabalhadores nesse sentido? A Dilma. E quem que é a Dilma nesse contexto? É a defensora dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores. Então nós temos que trazer aqui e pôr em pratos limpos aquilo que é verdade. Muito bem. Então o valor do benefício, a partir de 2015, passou a ser 1/12 do salário mínimo. Se você trabalhou os 12 meses, você vai receber um salário mínimo. Se você trabalhou 5 meses, você vai receber proporcional a 5 meses e assim sucessivamente. Beleza? Terceiro ponto é aquilo que eu já falei. Qual a diferença entre PIS e PASEP? PASEP é um programa que foi criado para a formação do patrimônio do servidor público. Por isso que é PASEP. Programa de formação do patrimônio do servidor público. PASEP. Muito bem. Mas só que o PASEP foi criado depois do PIS. E o PIS se chama Programa de Integração Social. O que é integração? É uma relação que cria entre trabalhador e governo federal. O trabalhador trabalha lá na empresa, a empresa cadastra ele no PIS e através deste cadastro manda, envia, paga um determinado percentual sobre aquilo que o trabalhador ganha. Ou seja, em pratos limpos aí é 1,65% daquilo que o trabalhador recebe. Muito bem, esse é o PIS. E o PASEP é pago pelos governos municipais, estaduais e o próprio governo federal. É feito um depósito lá sobre a receita bruta arrecadada. Então, se o município arrecadou 100 milhões, ele vai pagar 1 milhão de contribuição no PASEP. Só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Então, PASEP, servidor público, tá bom? Ficou claro isso? Beleza? Vamos para o quarto ponto. De onde vem o dinheiro para pagar o abono salarial? Já dei uma pincelada aqui no ponto anterior. Então, o trabalhador, o dinheiro que é pago ao trabalhador, da onde que o governo pega o dinheiro para pagar o trabalhador, é a própria empresa que você trabalha que deposita lá. Porque ela deposita esse percentual que eu falei sobre o seu salário. Então, se você ganha 3 mil, a empresa deposita lá todo mês 1,65 do seu salário. Então, se você ganha 3 mil, vai incidir sobre esse salário. Se você ganha 2 mil, vai incidir sobre isso. Se você ganha 1.500, vai incidir sobre esse valor 1,65%. E todas as empresas do Brasil, seja ela grande ou pequena, ela tem que fazer essa contribuição. As microempresas, elas pagam o PIS juntamente com um bolo aí que é feito de um percentual fixo, mas elas também fazem a contribuição. E também, agora, nós vamos para o quinto ponto, mas eu quero que você me diga aí, nos comentários, se você está entendendo tudo aquilo que eu estou trazendo. Deixe nos comentários. Se ficou com alguma dúvida em algum ponto, pode perguntar que a gente vai responder, tá bom? Quinto ponto, quinto e último ponto, e não menos importante. Quando que se adquire o direito de receber
o abono salarial do PIS/PASEP. Porque muitos trabalhadores, muitos, eu acredito que uma grande parcela de trabalhadores acredita que, estando trabalhando, tem o direito do abono salarial. Não, não é bem assim. Para adquirir o direito, você entra a trabalhar pela primeira vez, assina a sua carteira a primeira vez, e só depois de passados 5 anos, que você já está inscrito, que você passa a ter o direito de receber o abono salarial. Por que que é dessa forma? Porque é uma formação de depósito lá que você vai adquirindo. Eu vou dizer o seguinte: se você está inscrito há 5 anos, não necessariamente você tem que estar os 5 anos com a carteira assinada. Se você tiver os 5 anos, tudo bem, não vai mudar nada. Mas se você trabalhou em 2017, por exemplo, em 2018, 30 dias numa empresa, quando você assinou a sua carteira pela primeira vez, a empresa que você trabalhou já inscreveu você no PIS, porque é obrigado. E é lei que determina que seja dessa forma. Então você já está inscrito. Então, se você trabalhou 30 dias naquela empresa e saiu daquela empresa e voltou a trabalhar, por exemplo, em 2022, agora em 2023 você já vai ter o direito, porque 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 completaram os 5 anos que você fez a inscrição. Então, em 2023 você já vai ter direito de receber o abono salarial, beleza? Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, mas antes de encerrar o vídeo, eu quero pedir para você inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho das notificações, não deixe de ajudar o canal, ajude o nosso canal, ajude inscrevendo-se aí, ativando o sininho das notificações, compartilhando o vídeo, deixando os comentários. Todas essas formas são maneiras que você tem de ajudar. E também deixe o seu like aí se você gostou do vídeo. Eu vou ficar muito feliz aqui de ver aí as somatórias aí dos likes que vocês deixaram. E também, claro, vou estar acreditando que o trabalho aqui está sendo bem feito ou se precisa melhorar. Claro que a gente vai estar cada dia mais buscando para melhorar. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!